Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor. Eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 15. 2 Pedro 1, do 3 ao 15. Essa água aqui da caneca pode beber? Vai que é de alguém do louvor, né? Amém? 2 Pedro 1, tá aí, ó. 1:3. Diz aí: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está inteiramente suprida a vocês. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que deixarei este corpo em breve, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Amém. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreveu 2 cartinhas. E essas cartas foram escritas por um cuidado, um zelo pastoral. O intuito era alertar os crentes em relação aos perigos e também estimulá-los para que se mantivessem firmes diante de questões como perseguição e também estimulá-los a que cada um pudesse aprimorar a fé que recebeu. Os versos que a gente leu, e eu quero que você também deixe aí sua Bíblia aberta, a gente vai voltar a esses trechos. Os versos 3 a 5, eu vou reler aqui de novo. Ele nos diz que tudo aquilo que nós precisamos para uma vida coerente com a palavra, o Senhor já nos deu. Vamos ler aqui de novo, 3 ao 5. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou
para a minha glória, a sua glória? Não, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, algo que a gente acabou de louvar aqui. Preciosas promessas, promessas que nos levam à salvação, nos dão, nos trazem, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Então, recebemos de Deus aquilo que nós precisamos para ter uma vida piedosa, para ter uma vida de acordo com a excelência do caráter de Cristo. Fomos salvos da morte para a vida eterna. Somos tirados do lamaçal do pecado para uma vida de santidade. Precisamos nos arrepender dos pecados, aqueles que cometemos, aqueles que cometeremos. Nos esforçamos para não mais praticá-los. O Espírito Santo nos leva por esse caminho de arrependimento, pois ele habita em nós. Assim, nós temos participação nessa natureza divina. Veja, nós não somos deuses, não é isso que está sendo dito aqui, e nem nos tornamos isentos de pecar, não é essa a questão, mas somos revestidos por aquele que é santo, que é puro, e por isso nós nos entendemos, né, pecadores. Chegamos à compreensão de que somos pecadores através da obra do Senhor em nós. E necessitados, portanto, da glória de Deus em nossas vidas. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não somos capazes de reconhecer a nossa própria condição por nosso esforço. Foi necessário que Jesus morresse na cruz, que em nosso lugar ele sofresse, padecesse, que ele ressuscitasse. Nada ali que aconteceu foi porque ele cometeu algum pecado, mas para que os nossos pecados fossem apagados e pudéssemos hoje ter o entendimento da nossa condição de total dependência de Deus, para que vivamos uma vida de verdade, uma vida que glorifique, uma vida que honre o nosso Deus. Ou seja, o que Pedro nos diz é que, se ele já fez todo o sacrifício, se Deus já nos fornece todo o material que nós precisamos para construir uma vida digna e piedosa, o que nos compete agora é honrá-lo, com o nosso empenho, com a nossa dedicação. Jesus nos dá o caminho, nos dá a vida, nos dá a verdade. Por que, então, andar pelos atalhos, pelos caminhos tortuosos? Por que exaltar a morte? Por que viver na mentira? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A boa notícia, o evangelho que recebemos é Jesus. Se o evangelho é o caminho, devemos, então, nos empenhar em andar sem tropeçar. Nesse caminho, não há pedras, não há buracos, não há ressaltos. E numa estrada que é o sonho de todo motorista, também não tem quebra-mola. Como o motorista, então, pode se perder numa estrada tão boa, tão bem sinalizada? Ele inaugura um caminho acessível, mas nós estamos tão afetados pelo pecado que nós não enxergamos bem ainda
estamos confusos, tontos, zonzos. Mal estamos certos se devemos nos manter no bom caminho ou se a gente deve voltar atrás. Se devo me manter nessa estrada maravilhosa, sonho, ou se devo pegar o primeiro atalho sombrio, cheio de pedras, tralhas, árvores pelo caminho. Tem lugar aí que tem até poste, né, no meio da estrada. Então, isso tudo porque, às vezes, a gente está interessado em chegar mais rápido. Às vezes, mais preocupados com a chegada, nós ultrapassamos a velocidade e nem aproveitamos a beleza do caminho. Ainda assim, nos colocamos em risco a segurança do outro, dos demais viajantes. Entramos numa competição que só está aqui, ó, na nossa cabeça. E desrespeitamos as orientações para que o caminho seja percorrido com total segurança. Se nessa estrada algo dá errado, o socorro ele é certo. A estrada é como uma estrada dessas bem pedagiadas aí, mas que está toda monitorada por câmera. Então, antes mesmo que você possa chamar o socorro já está chegando. Que maravilha, né? O socorro já foi providenciado. Durante o caminho, a gente está tão preocupado em chegar rápido que não nos importamos com os que passam por dificuldades durante o caminho. Deixamos de nos solidarizar, de compadecer, não há generosidade em esperar ninguém. Eu quero ser o primeiro. Se alguém acelera, eu acelero ainda mais. Não tem paciência com quem está chegando agora, nem respeito e admiração por aqueles que já estão há algum tempo no caminho. A preocupação é chegar logo. O melhor é que nessa estrada não tem pedágio. Melhor ainda, né? Não tem pedágio. Não há preço a ser pago. O construtor do caminho já pagou o preço, te dá livre acesso. Não tem nem free flow, né? Aquela radar que está lá captando para que você passou, tem que pagar. Se não pagar dentro de um prazo, você recebe uma multa. Não precisa pagar nada. Mas, ainda assim, é preciso seguir as regras do caminho. É preciso, pelo menos, se manter nele também. Pedro vai dizer que, nesse caminho, eu preciso, sim, me empenhar. Eu tenho que assumir compromissos, respeitar regras, ter responsabilidades. Caso contrário, eu posso me perder numa estrada dessa, bem sinalizada, top de linha. Por quê? Por minha própria falta de atenção. Às vezes, com GPS e tudo, numa estrada que tem um monte de placa, você está tão desatento que você se perde até com o próprio GPS. Ele te manda entrar, você não entra, estava distraído, conversando, ou a velocidade excessiva, não deu tempo de pegar a saída. Quantas vezes achamos que estamos no caminho certo e descobrimos que é o caminho errado? Caramba! Eu andei 3 quilômetros, 4, e estava no caminho errado. Agora eu não sei onde é o retorno. Como, então, irmãos, prevenir esses tipos de tropeços no caminho? Como nós podemos viajar pelo caminho do Evangelho de uma forma mais tranquila? E aí, quero ler de novo com vocês, enfatizando bem. Aqui, verso 5, aí a gente vai ler um pedacinho mais. Então, Pedro diz o seguinte: por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. À virtude, conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio.
ao domínio próprio, perseverança, a perseverança, piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Ele está dando aqui orientações claras para nós. Deus nos dá fé, e nós precisamos nos dedicar que a essa fé sejam acrescentadas, ou também podemos usar um termo talvez mais adequado aqui, associar a essa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, e assim por diante a gente vai falar. Então, a fé é o fundamento por onde iniciamos a nossa caminhada. E nos faz também, ao mesmo tempo, ver o caminho. Sem fé, foi dito aqui pela manhã, né? É impossível agradar a Deus. Está na Bíblia, é bíblico. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu queria ler aqui um trecho de uma citação do pastor Hernandes, que vai falar sobre a fé. A fé cristã não é um caminho de sacrifício sem recompensa, mas uma estrada ladeada por promessas benditas, abundantes e gloriosas. A vida cristã não é uma jornada penosa e frustrante. Temos preciosas e muito grandes promessas. Aquele que fez as promessas é fiel para cumpri-las. Então, em primeiro lugar, a fé, ela não é infrutífera. A fé produz bons frutos, boas obras. A verdadeira fé, ela precisa estar associada, então, como Pedro vai dizer, à virtude. Virtude tem relação com a excelência do caráter de Cristo. Assim como disse Paulo, nós somos imitadores de Cristo. Fé que não está associada a uma busca por um caráter correto não pode ser chamada de fé. O nosso desafio é alcançar a estatura de varão perfeito, mas não por nossos próprios meios. Em segundo, junto com a virtude, que é uma busca por excelência moral, nós precisamos acrescentar o conhecimento. E aqui, mais uma vez, não é qualquer conhecimento. É um conhecimento crescente, em constante desenvolvimento. Uma ligação clara àquela transformação pela renovação da nossa mente, que Paulo fala. Não é aquele conhecimento filosófico, aquele conhecimento místico, esotérico, mas o conhecimento prático, o discernimento. Buscamos o conhecimento de Deus aonde? Em sua palavra. Não vivemos de teoria, não que teorias sejam, né, para ser jogadas fora, mas não vivemos de teoria. Mas também nossas práticas precisam estar fundamentadas nas Escrituras. Em terceiro lugar, irmãos, devemos associar ao conhecimento o quê? O domínio próprio. E domínio próprio é um fruto do Espírito. Autocontrole é algo que só pode ser produzido pelo Espírito Santo, não pela nossa carne. Lembre-se aí do conselho que Deus dá lá em Gênesis para Caim, quando ele vai entregar a oferta, e ele transtornado, Deus diz, rapaz, domina isso aí, que senão não vai dar bom, não. Não dá para você entregar uma oferta dessa maneira. Então, o seu desejo precisa ser dominado, e não o contrário. Você está deixando os teus desejos, as tuas paixões te controlarem. Em quarto, nós devemos associar esse domínio próprio à perseverança.
é preciso ter disposição para não desistir diante das aflições e dificuldades. Perseverança não é o mesmo que nunca desanimar, mas manter-se firme diante do desânimo. Poxa, estava orando de segunda a segunda, todo dia, às 8 da manhã, 5 minutos. Falhei na terça. Não sou perseverante. Se você voltou na quarta ou na outra segunda, aí está a perseverança. Você prossegue, mesmo diante dos desafios. Caiu, parou e retorna. Essa é a perseverança. É orar também quando você não está com vontade de orar. Dizer para Deus, não quero orar. Senhor, eu não sei o que orar. Não tenho o que orar. Não tenho o que te dizer nesse dia, nessa hora, nessa noite, nesse momento. Não tenho. Não sinto vontade. Parece que a chama apagou. Não sinto mais nada, não sinto vontade de orar, não sinto prazer em orar. Você está orando. Parece até que as mensagens não fazem mais sentido. Dizer para Deus, em sinceridade, o que você sente é orar. Se você conseguir dizer em voz alta, para você ouvir, melhor ainda. Se escute a sua oração. E às vezes a gente se depara com aquela, nossa, depois, né? Falei isso mesmo para Deus? E esse Senhor te ouve. Esse Deus te ouve. E vai restaurar. E você vai ter prazer novamente. Isso é perseverança. Uma paciência que nos leva a vencer nas adversidades. Nosso coração ele é vacilante, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele é firme. Ele não desiste, mesmo quando nós desistimos e duvidamos. Em quinto lugar, nós devemos associar a piedade, então, associar a perseverança à piedade. Piedade é uma virtude que se manifesta como devoção a Deus, como compaixão. Amar a Deus e sua justiça. Estamos no caminho, por causa de Deus. Para a sua glória, para o seu louvor. Porque dele, por ele são todas as coisas. O nosso propósito é glorificar a Deus em tudo o que fazemos e somos. Piedade, virtude que se manifesta através de devoção, derramamento, abrir, rasgar o coração, como alguns dizem, rasgar o verbo diante de Deus. Fala ao Senhor, serve ao Senhor, viva para o Senhor. Em sexto, nós devemos, então, sexto mesmo. Olha, agora deu bug aqui. Em sexto. Sexto, a gente vai associar piedade à fraternidade. A gente não tem como caminhar sozinho. No exemplo que eu dei de uma estrada, você dificilmente passa muito tempo numa estrada sem ver ninguém, sem passar por nenhum carro. E nesse caminho, no caminho do Evangelho, temos muitas pessoas, muitas mais do que a gente pode ver. Não dá para caminhar sozinho, é impossível. Nesse caminho estão outras pessoas e não tem como ficar isolado. E fraternidade aqui é justamente amar o próximo como um irmão de sangue. Amar não só quando ele faz coisas boas, algo de bom, mas amar mesmo quando o outro não faz o que é certo.
Na primeira carta de Pedro, ele diz que não adianta também ser aquele amor fingido, né? Ele fala lá, não seja o amor fraternal fingido. E agora sim, sétimo, né? Ansiedade é fogo, já está querendo chegar no... Em sétimo e último, nós linkamos fraternidade ao amor. Amor aqui é aquele que não estipula condições, mas ama assim como Deus amou o mundo. Ama apesar de discordâncias e concordâncias. Devemos amar porque Deus, por quem Deus é, e não por quem nós somos. Um pastor anglicano disse lá certa vez que não amamos porque somos amáveis. Eu não sou amável, mas porque Deus é amor. Paulo diz que, ainda que ele tivesse toda a fé capaz de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. Então, irmãos, essas virtudes aí todas linkadas, né? Elas estão conectadas e precisam justamente caminhar assim. Uma coisa precisa levar a outra, ainda que uma coisa seja uma coisa e outra coisa seja outra coisa. Para prevenir os tropeços no caminho, é necessário ver além das circunstâncias. A vida tem que ser vida frutífera e produtiva. É uma necessidade. Caso contrário, não é vida. Não é uma questão meramente de quantidade, mas, sobretudo, qualidade. Pedro vai dizer que aqueles que não possuem estas qualidades estão cegos, ainda não entenderam o que a salvação proporciona. O que está vivo precisa se desenvolver, precisa crescer. O que não cresce está estagnado. E aí entra o que Pedro diz aqui, vamos lá, o verso 9. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, a cegueira espiritual vai nos levar à miopia, né? Miopia é ver aquilo, só vejo o que está perto aqui, mesmo assim, né? Tem que, às vezes, chegar um pouco mais, amplia a letra, não vejo o que está longe. Pedro está dizendo o seguinte, a sua limitação vem porque você não está se empenhando. A cegueira espiritual acontece porque você não está empenhado em consolidar a eleição, a vocação de Deus na sua vida. Então, uma vida coerente com a glória de Deus, uma vida que honre a Deus, ela não pode ser uma vida míope, cega. O cego espiritual, ele vai se dedicar às coisas terrestres. Ele não consegue ver as espirituais. Então, o olhar dele está no aqui e agora. Preciso fazer isso, preciso ver aquilo, mas reino, Jesus, igreja, palavra, oração, jejum, isso tudo é secundário. Deus nos chamou, Deus nos elegeu, a gente acabou de ler. Ele nos salva, Ele nos amou primeiro, diz a palavra. A nossa participação aqui é confirmação do que Deus fez. Se nós estamos empenhados em consolidar, em reforçar, em aprimorar o nosso chamado, a eleição, não tropeçaremos
jamais. É como a gente pode ler no verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, nós só nos empenhamos em consolidar aquilo que já recebemos. Não significa que não ocorrerão falhas da nossa parte, mas que quando ocorrerem estaremos dispostos pela graça, pela misericórdia de Deus, em nos render aos ajustes e correções que Deus fará. Nossa chegada está garantida, não precisa exceder a velocidade da estrada. Mas é necessário manter-se firme nesse caminho. Aqui, Deus nos ensina que os salvos não são os que aparentam ser salvos, mas os que de fato estiveram comprometidos com a preciosa vocação que Ele nos proporcionou. Para aqueles que não eram nominalmente seguidores, mas que obedientemente serviram. Mateus 7, 22 diz assim: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus não vai negar essas obras que eles fizeram, mas Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque as pessoas estão fazendo obras, mas desconectadas do relacionamento íntimo com Deus. Fazendo obras de aparência, sabe? Essas obras políticas aí, mas motivados pelas obras que são aparentes e ainda por cima motivados por interesses próprios. Meu irmão, minha irmã, o texto não é para que nós façamos separação entre o joio e o trigo. A Bíblia não dá para a gente essa autoridade. Não sabemos quem são os salvos e quais não são. A nossa tarefa não é separar as ovelhas dos lobos que estão ali em pele de cordeiro. Essa tarefa de separar aí é do sumo pastor. Devemos também ter cuidado com os lobos disfarçados, sim, mas só quem vai tirar esses lobos do nosso meio de vez é o Senhor. Cada ovelha precisa, sim, conhecer bem o seu pastor e segui-lo, para que não seja enganado. E aí eu não falo do nosso pastor aqui, né? Mas do sumo pastor, que é Cristo. Reconhecer a voz de Deus. Como diz Hebreus, quando ouvir a voz de Deus, não negligencie a voz. Não faça como o povo fez lá, que estava saindo do Egito e negligenciou o chamado. Não faça como Caim, que negligenciou a admoestação, a exortação de Deus. Não entre em rebelião, mas se renda. A separação, ela não é por nossa conta. Ele vai dizer aos lobos disfarçados e a todos que não o conhecem intimamente, vai dizer: apartai-vos de mim. Duro isso. E nós temos que lutar para que pregarmos e menos pessoas ouçam isso. Essa é a nossa esperança, né? Deve ser. E veja que interessante. Pedro diz que sempre teria o cuidado de lembrá-los dessas coisas, mesmo que as conhecesse e estivessem fortalecidos nela. E aí, por último, eu quero ler com você, verso 12, reler, né? Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas,
mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Penso que convém, enquanto estiver nesse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que deixarei esse corpo em breve, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Então, Pedro está dizendo que isso aqui tem uma conexão com aquele ensino que diz de quem está de pé, cuide para que não caia. Não é sobre estar salvo, perder a salvação, mas sobre não ser arrogante em seus dias de estabilidade, nos seus dias bons, mas ser humilde, ajudar os que precisam, aqueles que estão na beira da estrada precisando de apoio, e a gente vai embora porque o meu negócio é chegar. Pedro entendeu a necessidade de despertar a memória dos crentes, para que mesmo após a sua morte, os crentes fossem capazes de lembrar uns aos outros dessas coisas. Então, lembre-se que você foi vocacionado por Deus para boas obras de fé, que, por sua vez, precisam estar associadas à excelência moral, que é a virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade e ao amor. Lembre-se que Deus te deu vida eterna para a glória, para a honra dele. E que no caminho, a única forma de não tropeçar é se empenhando em consolidar. Pedro usa bastante a palavra preciosa, consolidar a preciosa salvação. Pois o que está vivo espiritualmente cresce e se desenvolve, sem se distrair, sem se entreter com as coisas dessa terra. Não está cego espiritualmente. A vida que Deus nos dá é para que tenhamos abundância, não no sentido material, mas as bênçãos espirituais que determinam como lidamos com essas bênçãos materiais. Não é o que eu possuo que determina a minha vida eterna, mas como eu lido com bênçãos recebidas, pode sim dizer sobre quem eu sou em Jesus. Então, prevenir-se dos tropeços, tropeções, tropecinhos, seja qual tamanho for o tropeço, não quer dizer que não haverá dificuldade, de que você está isento de pecar, se você se prevenir. Mas prevenir-se tem a ver com que você não precisa trilhar o caminho todo tropeçando. Você não precisa trilhar o caminho todo com falta de atenção, sem dedicação, sem empenho. Então, tenha cuidado. Lembre a você mesmo e aos demais que estão nesse caminho ao seu redor, de que também precisam estar atentos. Curve a sua cabeça e vamos orar, pedindo ao Senhor, esse Deus que nos deu tão preciosa salvação, a nos ajudar nessa prevenção de tropeços, nessa caminhada onde nós temos os desafios de acrescentar à nossa fé mais algumas virtudes importantes para que o nosso caminhar não seja um caminhar em vão. Isso é garantido por Ele, pelo Espírito que habita em nós.
Senhor, muito obrigado. Obrigado porque não somos merecedores de forma alguma. Não há nada que possamos fazer, possamos te dar para retribuir à altura a salvação. De forma alguma conseguimos chegar ao seu trono de graça e misericórdia e estipular regras para vivermos bem. E glorificamos o Senhor que inspirou homens como Pedro a deixar orientações para nós de como viver de forma correta essa fé tão preciosa que custou caro, custou a morte do Senhor na cruz do Calvário. E nós temos motivos hoje, se temos motivos hoje, para exaltar o seu nome, exaltar o Senhor, honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, por conta dessa preciosa obra que o Senhor fez e ainda continua a aplicá-la em nossas vidas, através do processo de santificação. E nós pedimos, Pai, ajuda-nos nesse caminho. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos, a nos lembrarmos, a nos empenharmos e também alertarmos os demais a se empenharem, porque se é tão precioso, nós devemos nos empenhar cada vez mais. Se é tão precioso, se foi um preço tão alto que foi pago para que tivéssemos um caminho de retidão e justiça a ser caminhado, ainda que toda a dificuldade do mundo esteja nele, e o Senhor diz que muitas aflições nós passaremos, mas nós temos o Senhor. O Senhor estabelece o caminho, o Senhor é o caminho e o Senhor está conosco no caminho. Muito obrigado, porque não há nada mesmo que a gente consiga fazer que o Senhor não esteja aqui envolvido. Não há nada que nós consigamos elaborar, nenhum plano, nenhuma estratégia, mas, na verdade, nós precisamos nos render à Tua vontade, à Tua palavra, em obediência e seguir as instruções que acabamos de ler, que acabamos de receber do Senhor, para viver uma vida digna desse evangelho precioso, digna do Teu sangue precioso derramado na cruz, digna de vida eterna. Então, todo empenho, por mais que nos empenhemos, jamais conseguiremos chegar à altura. Mas que haja esforço, mas que haja disposição, que haja tentativa, que haja busca sincera, que haja corações se rasgando diante do Senhor, em espírito e em verdade. Ó Deus, com olhos que não só veem o que está nos cercando, mas que olham para o alto e admiram, ó Deus, o agir do Senhor, que muitas vezes não se pode ver a olhos carnais. Muitas vezes nós precisamos de olhos espirituais para enxergar o milagre, porque ele acontece de diversas maneiras, mas ainda acontece. E ainda assim temos o Senhor conosco a cada instante. Por isso te louvamos, por isso te bendizemos, porque o Senhor é com a gente. Amém. Graças a Deus.